Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grandioso episódio. Antes de mais nada, quero falar sobre o nosso prodígio na televisão. Todo domingo, agora a partir das 13 horas, no canal 3.1, antes do SBT, programa Sua TV, NGT, todo domingo, graças a Deus, nossos prodígios em rede aberta. Já há um mês, com uma audiência muito boa, então quem nos assiste aí, muito obrigado por todo o carinho. Cada dia cresce mais e a gente só tem que agradecer. Eu não gosto de falar muito antes de apresentar o meu craque, meu 10. Eu já falei que eu vi ele cruzando e fazendo gol. É esse cara. Fala, Cezão. Tamo aí de novo, capitão. Deus nos abençoe. Amém. Amigo do Uri Geller. Amigo do Uri Geller. Não sei o que é isso, nem eu e nem... Amigo do Uri Geller. Um dos convidados sabe. Pessoal dos anos 80 vai saber quem é Uri Geller. É isso aí. Antes de apresentar, Cezão, vamos passar um vídeo? Lógico. Eu acho que é importante. Importante. Sem mais delongas, Cezão, senhoras e senhores, Power Brain, Diego e Léo. Muito bem-vindos. Cara, muito prazer, Diego, não te conhecia. Léo já é velho de casa, já podemos dizer assim. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo de vocês. Hoje vai ser com certeza um episódio de muito conhecimento, né? Sim. Então sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Diegão? Tudo bem. Quero primeiramente agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui com os prodígios. O Léo sempre fala, e aí a gente começou a seguir também, a gente viu a repercussão que vocês têm, e aí para nós hoje é muita honra, né? Nós da Power Brain estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa nova categoria, essa nova abordagem dos nossos atletas aí, né? Muito legal. Fala, Léo. Tudo bem? É um prazer estar novamente aqui, né? Pela segunda vez, agora com um assunto um pouco diferente, né? Vim falar sobre campeonato paralelo, sobre FI, agora vim falar sobre a Power. É um prazer estar aqui novamente, vamos pra cima. Que legal receber vocês, legal por essa parceria também, de acreditar no nosso projeto, e a gente vamos caminhar aí juntos nessa estrada da iniciação, do futebol, do campo, e acho que vai ser legal para mostrar um pouco de vocês, que a gente fala aqui que as histórias, tem muitos pais que não tem lugares, não conhecem, é mais apresentar essa metodologia de vocês que vai ser interessante para todos os pais dos prodígios aí do nosso futebol. Com certeza. É isso aí. E quando a gente fala que alguns pais eles não conhecem mesmo, né, Diego? Porque nós já fomos lá do Sub-7 e a gente fala aqui que é o efeito manada, né? Sim. Na época tinha uma grande escola, né, que ainda existe, que é a FEVI, por exemplo, né, que não é exatamente hoje a questão da Power, mas todo mundo ia na FEVI, né? Hoje tem várias outras, por exemplo, a FI, né, que já conversamos aqui. E tantas outras, né? E dentro do segmento, não sei se eu posso chamar de academia, mas deixa eu dar um passo para trás. Power Brain é um nome americano que eu fiquei aqui ensaiando para falar, que não é fácil, o Power é mais fácil, mas é mente forte, é isso? A tradução, basicamente, né? Tem algumas, mas é mente forte. É mente forte, porque qual o intuito foi, né, quando nós fundamos o Power Brain? Primeiramente, né, isso veio de uma dor de uma das mães dos atletas, que é a Patrícia, né, Casarinho, que é a nossa sócia. E ela via essa necessidade de ter alguma coisa para o Sub-7, para as crianças que estavam vindo, prevenção de lesão. E aí ela sempre conversava com a gente isso daí, a gente sempre estava próximo. E aí um dia, né, eu trabalho com essa parte de neurocognição, ativação do cérebro relacionada a movimento, agilidade, tempo de explosão. Então, eu já trabalhava nessa linha, eu sou pesquisador nessa área de neurocognição. E aí ela falou assim, por que a gente não monta um negócio junto? Eu, você e o Léo, a gente senta, monta um negócio junto relacionado ao futebol. Eu não conheci o Léo na época, né? E aí eu falei, bora lá, eu gosto desses desafios, vamos montar algo que trabalhe tanto a parte de neurocognição associada ao movimento, preparação física, reabilitação, vamos mandar ver nisso daí. E aí a primeira coisa foi, que nome nós vamos dar? Aí
a gente surgiu, né? O Léo falou, vamos falar alguma coisa de força, de explosão. E aí eu falei, pô, então eu vou falar de cérebro, então vamos botar a Power Brain. E aí surgiu a Power Brain, né? Entre eu, o Léo e a Patrícia, a gente desenvolveu esse projeto que hoje ele está crescendo. Nós estamos com aproximadamente 1 mês de funcionamento, já temos uma equipe grande já de atletas participando do projeto em si. E agora é só ir crescendo aos poucos. Legal. Diegão e Léo, fala um pouco pra gente, os pais aí conhecer qual que é a estrutura que vocês têm, qual que é a metodologia. Assim, hoje a Power Brain a gente chama ela de estúdio, né, Léo? Por que a gente chama ela de estúdio? Não é um estúdio de pilates, não é um estúdio focado em outra modalidade, é um estúdio de treinamento, né? A gente pegou os modelos americanos, tanto na parte de preparação física quanto da fisioterapia, e nós montamos um centro. Esse centro, ali tem toda a parte que o atleta precisa, que a criança precisa, para desenvolver para a modalidade esportiva, né? Diego, só pegar um gancho. Esse treinamento, ele é individualizado? É padrão, de acordo com a avaliação? Isso. Quer falar um pouquinho da parte da avaliação, Léo? Sim, pode ser. Quando o aluno chega, ele passa por uma avaliação. A gente fez uma parceria com o Fernando, que hoje ele está no departamento de força do Santos, na base. Então ele que faz essa parte de avaliação física. Aí tem avaliação de força, estabilidade, agilidade, tem vários tipos de avaliação que ele passa um relatório bem grande pra gente mesmo. E a partir dessa avaliação a gente monta o treino específico para cada modalidade até, né? Porque a gente atende até fora do futebol, atende pais de alunos também. Outros esportes também. Outros esportes também, entendeu? Então, voltado pro futebol, ele passa certinho o que a gente precisa treinar para cada criança. E é muito legal porque nessa avaliação a gente consegue ver coisas que a gente não imagina, né? E o Fernando trabalha isso há anos, então a avaliação dele é muito completa mesmo. Ele dá aula em faculdade sobre avaliação física, então a gente pegou alguém bem específico para isso. E nessa avaliação a gente vê meninos que têm muita dificuldade de mobilidade, então a gente vai focar o treino. Aí consegue enxergar nessa avaliação, exatamente. Né? Então, a gente, para começar, a gente passa por uma avaliação, que é com o Fernando, e depois ele passa o relatório pra gente. E nessa avaliação, às vezes, um exemplo, tem pais que chegaram lá e falam assim, pô, eu quero para fortalecimento. E passando por avaliação também, nós conseguimos ver que o ideal não seria o treinamento, mas em si a fisioterapia, porque o menino tinha alguma coisa que precisava passar pela terapia, por sessões de fisioterapia para depois ir para a parte de treinamento. Entendeu? Tipo, o pai só chegou falando assim, pô, tá com essa dor aqui, um exemplo. E a gente falou, calma, tem essa dor, mas o que é essa dor? Entendeu? Aí o pai, só precisa fortalecer. Entendeu? Só que às vezes a dor tá lá no tendão e a dor tá na coxa, já um exemplo. É o que a gente fala desse conhecimento do filho, qual com os profissionais que vão dar esse norte pra gente do que relação que precisa, né? Sim. Eu sinto isso porque o César ele tá fazendo uma fisioterapia por causa de uma falta de alongamento do tendão do joelho. E aí, em função de uma contusão que ele teve. Então só tá enxergando isso, algumas dificuldades que tem que ser feito, entre aspas, o fortalecimento, mas é uma fisioterapia específica com esse diagnóstico. Não, exatamente. Então é algo bem voltado pro indivíduo mesmo, né? Independente se for a criança pro futebol ou for o pai pro adulto, então tipo, a gente pensou nisso. E sobre o nome, deixar uma coisa de curiosidade, quando eles falaram isso, tipo assim, pô, vamos trabalhar neurocognição, putz, é uma coisa que eu já gostava muito, né? Tipo assim, pô, pensar pra jogar e ter que pensar rápido o tempo todo no jogo. Eu falei, cara, vamos trabalhar isso. E a gente lá na Power, a gente tem um aparelho que chama Sensório Move, que é um aparelho que é na televisão, que tem várias atividades de velocidade de reação. Entendeu? Então, tipo, o nosso treino tem uma parte que é voltada pra velocidade de reação. A gente tem uns lasers também que tem que colocar o pé em cima, tem muitas atividades voltadas pra isso. A Sensório Move mesmo tem mais de 50 atividades lá que a gente faz de velocidade de reação. E aí, tipo assim, quem olha por fora, a criança tá brincando. Um exemplo. Tem uma que é várias bolinhas, assim, ela tem que clicar o mais rápido possível nas bolinhas, em 1 minuto. Entendeu? Só que a bolinha some do nada, a bolinha aparece do nada, então ela tem que... a velocidade de reação dela o tempo todo. Entendi. Entendeu? Então, tipo, a gente força bastante essa parte, porque é isso. Hoje, e como faz diferença, né? Eu falo pelo Henrico. O Henrico, ele faz ainda um treino muito parecido, né? Inclusive com uma outra empresa, né? Que até participou do podcast. E no começo eu fiquei assim, pô, eu vou porque o empresário paga, estou sendo bem honesto.
e não vai evoluir em nada. Sim. E eu sou testemunha da evolução do Henrico. Você consegue enxergar depois de algum tempo, né? Assim, e você falou da mobilidade, da reação, do reflexo, né? Sim. Como faz diferença? Parece que é bobeira, mas eu já até ouvi alguns podcasts, ou li algumas coisas, falando que o menino é interessante nessa idade de iniciação, até praticar outros esportes, fazer outras coisas para que tenha movimentos diferentes, tenha, né, Diego, reações diferentes, tenha estímulos diferentes, e como parece uma brincadeira teoricamente boba, e como isso muda, né? Como isso melhora, né? Que é o que vai suprir a brincadeira, nossa brincadeira antiga lá, né? Isso. E aí é uma coisa interessante, que só complementando o que o Léo falou, eu vim das modalidades de artes marciais, né? Então eu iniciei no judô com 6 anos de idade, né? Então, e venho até hoje. E então, também trouxe essa experiência de outras atividades em pró dos atletas que estão sendo com a gente lá. Então, a gente faz uma mistura ali de treinos, de diversidade de movimentos. Aí tem a questão da fisioterapia. A fisioterapia, por muito tempo, ela foi... o público em geral pensava que ela era só uma coisa assim. Para sanar um problema. Isso. Mas hoje a fisioterapia tem um negócio que a gente fala de prática baseada em evidência, né? Então a gente diretamente, a ciência envolvida diretamente dentro do esporte, né? Então é uma coisa que a gente está ali estudando, desenvolvendo pesquisa, tanto que a nossa parte de recovery ela é diferenciada do mercado porque a gente não faz coisas que não estão ligadas à ciência ou em achismo. Baseado na ciência. É só na ciência que a gente está trazendo. Só o que tem de pesquisa a gente bota, adiciona, a gente tem as nossas discussões clínicas, as nossas reuniões clínicas, e a equipe toda, né, que está lá com a gente, o Gabriel, a Sara, a Thaís, todo mundo, são pessoas que estão diretamente ligadas à prática baseada em evidência. E a repercussão disso, talvez agora o pai e a mãe não podem ver, mas no futuro, diminuição de lesão, melhora de performance, agilidade de movimento. Então, tudo isso, todo esse sistema, né, a gente fala essa biosfera que tem ali dentro da Power, é para favorecer isso. Né? Ô Diego, deixa eu pegar esse gancho. Você falou sobre recuperação, né? Hoje a gente sabe, o Léo tá aqui, é testemunha do quanto a iniciação e os pais, a gente se coloca no lugar, a gente muitas vezes abusa, né? Sim. Leva os meninos em muitos jogos e muitas vezes não tem necessidade, a troca que a gente tem aqui, pela nossa experiência. Qual a importância de ter, por exemplo, na Power, um departamento, uma parte do treino sobre recuperação para um atleta? Isso. A recuperação, ela entra em vários aspectos, né? Primeiro, o físico mesmo. Então, aquela lesão, aquele dano que foi gerado sendo atraumático ou traumático, né? Tomou uma entrada, acabou lesando, ou uma sobrecarga, uma tendinopatia infrapatelar, por exemplo. Então, isso aí é uma coisa que traz... Dor do crescimento. Dor do crescimento. Essa estratégia toda traz o quê? Uma perda de produção, e a gente vê muito, né, dentro do futebol, né, de base, essa questão da sobrecarga, né? Então, essas crianças, elas já têm que estar preparadas para desenvolver estratégias. Então, dentro desse processo da reabilitação, da fisioterapia, o que nós fazemos? Nós trabalhamos esse processo, e como nós ali trabalhamos juntos, a gente fala que está na mesma área, na mesma grama, então eu já estou passando para o Léo já está passando para mim, olha, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, então a gente já começa a fazer uma introdução de uma área dentro da outra. De acordo com a experiência de cada um, de know-how de cada um nas áreas. Exatamente. Aí, o recover também, tipo assim, às vezes o maior problema do recover que os pais acontece bastante é deixar pra fazer quando já estoura. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, vou fazer o recover agora que já tá tudo ferrado, um exemplo. Entendeu? Antes de fazer pra prevenir que ele não se machuque. Entendeu? Porque a parte de liberação é muito importante. Principalmente antes de um jogo importante, antes dos jogos que vai ter, né? Porque criança hoje de 8 anos joga 5, 6 jogos no final de semana. Loucura, né? Então, tipo assim, só vai fazer essa parte de liberação, de recover, quando já estourou. Sendo que o ideal é fazer antes pra não estourar. Prevenir. Né? Pra prevenir. Ô, Léo e Diego, deixa eu te falar uma coisa. A gente tava analisando, falando que hoje a iniciação tá profissionalizada. Isso. A gente fala tudo muito precoce. Hoje você pega um menino, um prodígio que vem aqui de 8, 9 anos, já é veterano. Sim. E joga vários jogos. Assim como na nutrição, você tem um plano alimentar de acordo com o sono, de acordo com os treinos, você acha que não é possível já fazer
Eu falo uma coisa que eu sinto que é difícil ter um profissional que faz uma análise do seu filho de acordo com o que ele joga e fazer um plano de expansão de físico. Dá pra gente fazer, por exemplo, eu tenho que chegar com 14 anos, hoje meu filho é pequeno, aí eu sei que ele vai ter o estirão com 12 anos, dá pra fazer um planejamento, que você tem um exame de genética e tal, que você vai fazer estirão com 12, 13 anos, dá pra gente fazer hoje, vejo um plano de expansão pro meu filho quando chegar 14 anos, para ele estar equalizado tanto na força, sem ficar esperando de acontecer isso, mas fazer esse trabalho já desde já? Isso. Hoje é possível fazer isso? É o que nós fazemos na Power. Nós trabalhamos dessa maneira. A gente acompanha ali a parte de exame de imagem dele, uma radiografia, ver a questão do amadurecimento ósseo. Então, a partir disso, nós já sabemos mais ou menos a projeção do amadurecimento total. Aí é personalizado. E aí é personalizado. E aí a gente começa, em cima disso, montar uma estratégia da fisioterapia junto com a preparação física. É isso aí. É por isso que a gente está tudo dentro do mesmo lugar. Aí, o intuito... Aí você vai ter um nutricionista que vai acompanhar isso, que vai saber... Entendi. Entendeu? Então a gente acaba juntando tudo. E aí, por exemplo, tem uma lesão. A gente está ali na recuperação. E também nós estamos junto na prevenção com algumas modalidades específicas para tentar ajudar ali de a parte acordo da com cada preparação modalidade muda um pouco, né? Isso, Muda um pouco. Eu acho que a parte mais importante é entender que você falou de longo prazo. Sim. Porque eu acho que os pais hoje, como é muito imediatista, Sim. eles acham que em um mês a criança vai estar forte, um exemplo. Se eu parar para ver nos estudos, as crianças começam a ganhar força Que é o caminho, após a que é o caminho da evolução. Exatamente. Mesmo. Então, tipo assim, agora a gente faz muito trabalho. Exato, tem trabalho de força, que ela vai Sim. ter que usar o trabalho de força, só que ela vai ganhar força mesmo com o tempo. Não adianta aparecer, tipo assim, putz, eu quero que meu filho fique forte em 2 meses. Só se... Eu acho que essa é a parte mais difícil. Como tudo na iniciação, os nossos pais temos que estar muito mais preparados Exatamente. que a gente tem esse entendimento e a gente ter confiança no profissional que vai fazer. Sim. Assim como deixa o filho num clube, entender o que acontece com o técnico, a mesma coisa é o profissional que vai estar do outro lado. Porque são muitos movimentos que eles não fazem no dia normalmente no dia. Então, eles têm que ter um tempo para aprender a fazer movimentos. Pra depois você colocar carga e assim vai por diante. Aí né? Demora muito. Aí você vai ter um médico que vai saber da fisioterapia, aí você vai ter o engenheiro, você vai ter o mecânico. Não, os pais, né? Sim. Porque vai ter vários. Não é? Vai ter várias vertentes. Porque ele não vai enxergar, como a gente já viu, como o Henrique falou. Há 3 anos atrás, quando a gente iniciou a iniciação, entramos na iniciação, não tinha tanta coisa. Hoje tem várias coisas. E uma das coisas é isso. Quem que é o profissional que vai fazer um trabalho legal mesmo? Hoje tem um monte. Isso. Tem um monte. Então o que a gente tem que entender, o que os pais têm que enxergar, é esse profissional que vai dar esse retorno para você, para seu filho, mas aonde? A longo prazo. Exatamente. A longo prazo. Essa é a parte mais importante. A médio e longo prazo. Porque se eu parar pra ver o futebol, a criança chegou com 5 anos. Ela tá com 9, 10, ela não sabe tudo. Então ela tem 5 anos que ela tá aprendendo a jogar futebol. Então não vai ser de 2 meses que ela aprende todos os movimentos que ela precisa aprender, entendeu? Então é um trabalho mesmo a longo prazo. E principalmente, né, Diego, uma coisa também que vocês têm que estar alinhado é com a filosofia dos clubes também, né? Isso. É uma tem que estar antenado com isso também, isso. né? É quando nós pegamos os atletas, a gente vê a origem do clube e ali a gente acaba correlacionando. Então, o Léo, ele é esse nosso ponto de referência, esse perfil... Conhece um pouquinho dos meninos, né? E ali a gente trabalha muito em cima disso, né? Uma coisa que o Léo falou que foi muito interessante é o quê? O amadurecimento neurocognitivo da criança. Então, hoje já é descrito na literatura, cada idade tem que ter um passo junto com essa idade. Então, às vezes, o que acontece, a gente vê o que é extrapolar o que o cérebro está pronto para conseguir fazer. E aí é onde a gente entra no que a gente chama de envelope de função, né? O envelope de função é o quê? É aquilo que já é padronizado para aquela idade, para aquela estrutura. E tem meninas que vão fazer de outra. E aí, quando a gente fala de idade, a gente está falando do quê? De amadurecimento. É maturação diferente, e né? uma criança é diferente da outra. E aí, por isso, a questão da individualidade. Eu vejo o Léo dando os treinos dele lá e é impressionante como que, às vezes, ele sempre adapta aquela necessidade daquela criança. Acho que essa é a percepção de estar antenado nessa coisa do estudo, né? E será que essa, desculpa te interromper, Léo, mas eu acho que não pode deixar passar. Talvez seja essa hoje, ou será essa, a grande diferença da Power para as demais, ter um Léo
que conhece o meu, conhece o dele, conhece 99%, muito provavelmente, da iniciação, porque ele sabe que o meu, ele é baixinho, talvez ele, né, enfim, tenha uma necessidade de força, só que ele conhece. Sim, porque quando eu entrego meu filho em um determinado lugar, muitas vezes o professor não sabe. Não que não seja só você, porque eu sei que lá tem o Gabriel, por exemplo, que é um excelente profissional. Enfim, ter essas pessoas, né, também muito antenadas na iniciação. O olhar vai ser diferente, que o olhar, né? Eu tô pegando esse gancho porque talvez não, eu já vi essa diferença. Isso. Porque você conhece os meninos todos e hoje... você, ou quem está ali, conhece mesmo, sabe? Sim, sim. Opa, esse precisa disso, E precisa principalmente, né, Capitão? Principalmente, sabe aonde? Na quadra. Exato. E é isso que o Léo traz pra nós. Ó, ele joga mais pra frente, ele joga mais Sim, atrás. ele tem essa dificuldade, não é técnica, é de força, tem que trabalhar isso. Todos os alunos que tá lá na Power eu conheço, já jogou contra ou já jogou a favor comigo. Então isso é muito importante. E eu acho que batendo nessa tecla também, eu sei quantas vezes ele já treina, quais lugares que ele treina além da Power, entendeu? Tipo assim, eu sei da metodologia que é o lugar que ele treina. Um exemplo, tem meninos que treinam lá na Power, mas treinam em colinha X, X e X. Eu sei que a carga dele de treino é muito grande. Então chegar lá na Power eu não posso matar ele. Exatamente. Porque senão aí eu não vou ser um treino, não vai ser um treino benéfico pra ele. Entendeu? É muito mais fácil eu chegar no pai e falar assim, ó, hoje é muito mais fácil eu ir lá na Recover do que eu passar um treino pra ele aqui de mobilidade, um exemplo, passar um treino físico pra ele, um exemplo, de força. Já tem um planejamento. Exatamente, né? Porque às vezes eles treinam em outros lugares também. E como eu já conheço eles, eu já sei onde eles treinam, qual horário que eles treinam, entendeu? Qual a metodologia dos treinadores, que você Exatamente. conhece eles no detalhe. Exatamente. Acaba sendo extremamente individualizado, né? Isso que é o nosso foco. Tanto que o Sensório Move que a gente utiliza, né? É uma parceria nossa com a Sensório Move mesmo. A gente tem vários parceiros, né? A Sensório Move, que é do aplicativo. E tem a Bramed, que é dos equipamentos, né? Então, a gente tem essas parcerias que vêm para nós e aí a gente aplica. Por exemplo, o atleta chegou hoje, ele não tá para fazer. O envelope de função dele estourou. Então, vamos lá. Vai para a parte do recovery e vamos trabalhar o neurocognitivo. Então, ele continua trabalhando o cérebro e continua trabalhando o corpo, só que o descansar também Com certeza. Treino. O descansar também é treino. Então, por exemplo, às vezes algum dos jogos que a gente utiliza com os atletas são para diminuir o nível de ansiedade. Então, para ele não ficar ansioso pro final de semana, para ele não ficar ansioso porque ele sofreu uma lesão e ele vai ter que parar aumentar o nível de concentração. E aumentar o nível de concentração. Eu acho legal essa parte de velocidade de ação, que são vários joguinhos assim na televisão, né? E eles competem entre eles assim, tipo assim, putz, fiz 73, você fez 72. E ele, não, agora eu vou fazer 74. Entendeu? Então, tipo assim, eles ficam entre eles competindo mesmo, e eles estão treinando muito a mente, a velocidade de ação é absurda. Dá pra ver, depois que eles fazem o teste, fazem a atividade, dá pra ver qual lado que eles têm mais facilidade. Ele reage muito mais rápido pro lado direito do que reage pro lado esquerdo. Então ele usa muito mais a parte perna direita e a mão direita mais rápido do que reage com o braço e com a perna esquerda. Então tem todos esses resultados depois do teste, assim, entendeu? Então dá pra, putz, agora eu vou trabalhar a velocidade de ação da perna esquerda dele, porque é muito mais devagar do que a perna direita. Tem casos que é absurdo, assim, da perna direita, a perna esquerda ser muito mais devagar do que a direita. Entendeu? Então, tipo assim, algo bem, bem específico mesmo. Não, isso é normalmente muito legal, acontece em canhoto cruzado. Que é o da direita. O da direita. Mão direita, perna esquerda. Os nossos, né? Os dois são? Os o Henrique e dois. o César, cara. O São Paulo tinha 6 canhotos cruzados. Os 6 canhotos eram cruzados. Direita. Eram iguaizinhos. A culpa do Leandro, né? Leandrão que nos assiste aí. Cara, vamos lá. Pensando aqui é pai, não tem pauta, tá, Diego? A gente não tem pauta. É coração de pai, é mente de pai. Sim, sim. Pô, meu filho tem treino lá no Red Bull, tem treino no Juventus. Caramba, mais um treino. Eu não aguento mais. No Sub-10 já tô cansado, cara. Não quero mais levar meu filho pro treino. Eu devo levar meu filho na Power? Deve levar. Por quê? Por causa dessas questões que nós apontamos. Primeiro, a parte de recuperação. Isso é uma coisa muito importante. Porque como nós trabalhamos com ciência, com prática baseada em evidência, então a gente sabe se está estourando o envelope de função ou está para estourar o envelope de função. Então é a hora que a gente fala, Léo, vamos segurar a onda aí, diminui a intensidade do treino, vamos fazer mais mobilidade, vamos fazer mais um acompanhamento, vamos trabalhar o neurocognitivo dele, vamos botar ele na bota, vamos deixar ele se divertindo aqui dentro desse ambiente e beleza.
Porque essa sobrecarga eu posso gerar danos futuros muito grandes. E quando a gente fala de esqueleto em maturação, músculo em maturação, que é o caso das nossas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque danos podem repercutir agora e também no futuro. Então o nosso intuito é sempre o quê? Ter um delineamento, ter uma especificidade, ter uma estratégia específica. E ali dentro da Power, o ambiente ele favorece, né, o lado lúdico da questão. Então, vai lá, o Léo tá brincando com eles, né? A gente fala brincando, mas a brincadeira ela é uma brincadeira exercício, né? Objetivada, né? Então, sabe o treino de mobilidade, sabe o treino de vamos liberar um pouquinho de serotonina nesse cara, vamos botar ele para correr um pouquinho. Beleza, agora ganhou um pouquinho da serotonina, vamos botar ele para liberar dopamina na televisão. Então, por trás daquilo que está acontecendo ali dentro, nós temos tudo uma resposta bioquímica, algo acontecendo. Então, essa questão que acontece com as nossas crianças é muita intensidade de treino, e a quebra do envelope de função ela é muito fácil de acontecer. A Patrícia mesmo, a gente acompanha o Matheus, né, o Mateuzinho, às vezes ela chega e fala, vai ter jogo de manhã, vai ter jogo de tarde, vai ter jogo à noite, tem treino que acaba às 11 horas da noite, você fala, caramba, Paty, que hora que esse menino descansa, né? Tá certo que o tempo de recuperação deles é mais rápido agora, mas com o amadurecimento ósseo, isso vai trazendo outros... E vocês chegam a orientar esse tipo de situação? Sim. Acho que essa parte é a parte mais importante, né? Passar pros pais o que tá acontecendo. Isso. Porque às vezes o pai chega lá, vê o treino e fala assim, cara, mas às vezes ele ficou brincando na televisão, um exemplo, entre aspas. Por que ele treinou? Tipo assim, tem que passar pros pais, porque a criança nem sabe o que tá acontecendo também. Mas os pais é responsável por isso. Então eles fazem perguntas, a gente vai ter que passar pros pais, putz, vai treinar a parte de neurocognição, velocidade de reação dele, porque ele teve uma sobrecarga muito grande durante a semana, então é muito mais fácil a gente ir pra parte de neurocognição hoje, do que fazer um treino de força, um treino de potência, um treino de velocidade, entendeu? Então essa parte de passar pros pais, acho que é a parte mais importante, junto com o treinamento. E esse plano que vocês fazem para uma criança quando inicia, de quanto tempo que é? Tem esse feedback? Vocês mostram a evolução? Como que funciona? Isso. Dentro do processo da avaliação, né, Léo, a gente demonstra, quando faz com o Fernando, né, a avaliação, e aí depois a gente dá de 3 a 4 meses para fazer uma reavaliação para ver o que teve de melhora. Às vezes a melhora, ela não é significativa. O que significa? Ela não às vezes a avaliação da dinamometria, que a gente avalia a força, a gente avalia a pressão, a gente tem equipamentos... Elasticidade, a gente tem todos os equipamentos para avaliar isso, salto, em vertical, então a gente tem tudo isso já para avaliar, para chegar e apresentar, depois de 4 meses é isso que ganhou. Porque se a gente for pensar hoje, para você ter um ganho de massa, qualquer coisa, a gente demora no mínimo 3 meses. Entendeu? Na criança, a gente não vai ter um ganho. Haja carne. Haja carne. E haja proteína. E aí o que acontece? A gente precisa no mínimo 3 meses. Só que às vezes na criança, essa repercussão em 3 meses, ela não é observável ali, no dia a dia. Não é no olhar, né? Não tá no... Mas aí quando a gente bota para ver a agilidade pelo aplicativo, quando a gente bota para fazer o salto... Você vê a força, você sente no jogo. Isso. Você vê a diferença no jogo. E é outra coisa, que dentro do aplicativo também, ele estimula trabalhar áreas corticais que não são trabalhadas num processo normal de treinamento. Então o Léo vai lá, faz o treinamento dele em campo, faz o treinamento dele em quadra, ele trabalhou muito, e às vezes alguns pontos ficam fora porque não dá para cobrir tudo isso. E aí quando a gente bota no aplicativo, quando a gente bota na avaliação, áreas corticais são recrutadas também. E uma coisa interessante, só antes de o Léo expor, quando um atleta, seja ele adulto ou criança, ele tem uma lesão, essa lesão ela é informada para o cérebro. O cérebro entende que algo está acontecendo ali. E o que o cérebro faz? Desliga a chave geral. Então bloqueia lá embaixo. Bloqueia a área da lesão. E aí você começa a sobrecarregar outras regiões. Eu sei. Então o que a gente tem que fazer? Eu conheci um psicólogo que ajudou o César, o Fábio Galli, que ajuda o César até hoje disso. Isso. E aí a gente chama isso de inibição artrogênica. Uma fraqueza que acontece por causa de um trauma. Por exemplo, de uma entrada um pouco mais forte. Ou tem aquela que ele machuca e depois o cérebro ele continua mancando, aí não tem nada, né? E não tem nada. E aí dentro da Power a gente trabalha isso. A gente trabalha essa readaptação cortical ao processo todo. Então, o nosso diferencial... Vocês fazem até psicologia também. A gente não... falando até a psicologia após uma contusão. Isso, a gente ajuda nessa parte neurocognitiva,
melhorar tempos de resposta e melhorar observação do Que já vai sanando também esse... Entendi. Acho que isso é muito importante, porque tem pais que querem ver como que é e falam assim, pô, Léo, posso fechar um mês? A gente fala, não pode. Um mês não tem como, porque eu não vou te prestar resultado nenhum. Em um mês eu não vou te dar resultado nenhum. Então, não queremos fechar por um mês. No mínimo é 3 meses. Então, o menor plano que a gente tem é trimestral, porque eu sei que em 3 meses vai ter algum ganho. Entendeu? Tipo assim... É confiança. Hoje o que os pais têm que mudar hoje, o olhar deles, na iniciação, é confiança. Eles têm que acreditar e ter confiança naquele processo, porque senão eles vão ficar pulando de galho em galho de um monte de coisa e no final vão estar gastando um caminhão de dinheiro e não vai estar mudando e não vai estar mudando nada. Exato. Às vezes a gente até chamou um pai para fazer a brincadeira no aplicativo, né? Meu filho tá brincando, vem cá, brinca aí. Fez um pedaço do treino, que ele divide ele em várias partes do treino na televisão. O cara, pô, caramba, meu, pega mesmo o negócio. Falei, E aí a pontuação que ele fez foi menor do que a do filho dele. Que ele vai ver, acha que é fácil, né? Porque ele acha que é fácil. Que nem escadinha, tá devagar, né, Leão? Vai lá você fazer escadinha. Vai Faz lá, escadinha. mexe os O bracinhos. que eu mais senti do Henrico foi, por exemplo, a coordenação. O Henrico entrou sem coordenação. Sim. Motora. E aí, quando entra sem coordenação, a chance de lesão é maior. Por quê? Porque Posição do corpo pra chutar, um monte de Não, coisa. e o cérebro, até ele readequar todo esse sistema, ele entender o que é certo, o que é e o que é correto. A gente não tem certo e errado, né? O cérebro ele vai se adaptando. É o treinamento da mente, né? Isso, é o que vai sendo colocado para ele. Então aí que entra a importância desse treinamento neurocognitivo. Só que não adianta. Treino neurocognitivo, né, Léo? Sem ter parte cardíaca, sem ter parte muscular. Então é ali. Vocês têm profissional de nutrição também lá? Ainda não, mas o nosso projeto no futuro é trazer mais um profissional e não deixar uma equipe multidisciplinar, sim uma equipe transdisciplinar. O que seria transdisciplinar? O que muda do multi para trans? Sim. A trans é aquela que todo mundo se comunica sobre o indivíduo que está aqui. O nosso atleta está aqui, então todo mundo vai conversar sobre ele. Ele é o centro ele é o centro. Ele é o centro. No multi, eu converso aqui com o Léo, só que a gente não vê o atleta. No trans, não. A gente vai discutir, ó. Vamos lá, vamos falar do Henrique aqui, ó. Vamos falar disso dele. Aí esse acompanhamento dele, todo mundo dá de acordo com do seu know-how, dá uma opinião Da necessidade da necessidade também, dele. Dessa parte é a parte de psicólogo também. Que a gente é um plano futuro que a gente pensa até colocar um psicólogo junto, porque é muito importante. Às vezes a criança chega lá para treinar, só que tá acontecendo muitas coisas fora que o rendimento dela não vai ser o mesmo. Isso não falo só da Power, mas qualquer lugar que ela for treinar. Até no clube dela mesmo, ela vai treinar, o rendimento dela tá muito pior, porque acontece N fatores fora da quadra, fora do campo, fora do estúdio, fora de qualquer outro lugar. A gente chama isso de fatores biopsicossociais, né? Bio é o biológico, biomecânico. Músculo, tendão, osso, parte cardiorrespiratória, estrutura, desenvolvimento, tudo que é biomecânico. O psico, que é a parte psicológica. E tem o social, que é onde esses fatores externos podem interferir diretamente no desenvolvimento e na performance do atleta. E isso não só na criança, isso acontece no adulto também. O adulto que tem dor crônica, que também que a gente trabalha lá. Então isso tudo acontece no adulto e é muito fácil repercutir lá para dentro. Não, mas essa parte de coordenação motora que você falou é bem importante mesmo, que hoje, vendo assim, os meninos estão chegando, cara, eles têm muita dificuldade de ficar com o pé só no chão. De brincar, um exemplo, se brincasse de amarelinha, antigamente eles não conseguiam, porque eles não conseguem fazer um salto unipodal com uma perna só. Entendeu? Sabe uma das coisas também, Léo, que me falaram, é que as crianças de hoje não andam descalço. Exatamente. A gente dá a opção de treinar descalço também lá. Que eles sentem o máximo, assim, caramba, eu tô descalço, que não sei o quê. Olha, eu e o Léo, a gente só dá treino ou esses dias eu levei o César numa consulta de um ortopedista pediátrico. Eu nunca tinha ido numa consulta daquela. Ele fez o César tirar os tênis, ficar descalço, andar na ponta do pé, andar na ponta do calcanhar. Isso. Anda assim. Falei, caramba, moleque novo. Falei, caramba, eu nunca vi isso. Isso é um protocolo de avaliação neurológica para criança, que nós aplicamos lá. Então, é um protocolo que ele tem 38 linhas. Quando a gente fala 38 linhas, são 38 testes. Então tem profissionais e profissionais, entendeu? Isso. Aí, pai.
Se liga. E a gente não vai jogar a criança para fazer um treino direto, né, Léo? A gente passa por esse processo todo de desenvolvimento. Beleza, é esse ponto que a gente precisa trabalhar. E as primeiras aulas é umas aulas adaptativas mesmo, pra gente saber até onde a gente pode ir com essa criança, questão de coordenação motora, questão de agilidade, entendeu? Tipo assim, muitas crianças que chegam lá, elas têm muito pouca força no core mesmo. Então por isso acaba se desequilibrando muito fácil. Tipo assim, de andar um pouquinho com uma perna só e já cai pro lado, por exemplo, fazer um salto e cair pro lado. E aquele de chutar e ir pra frente, né? Exatamente. Por isso que hoje você vê muitas crianças do sub-7 chutando e caindo no chão. Porque o movimento do chute você fica com uma perna só. É só o pé de apoio que foi no chão. O outro pé do chute ele sai do chão. Entendeu? Então muitas crianças chutam e caem. Por falta de força no abdômen, às vezes, falta de coordenação motora. Entendeu? E olha que interessante. Isso tem um nome. A gente chama de irradiação motora. Então não é um achismo que... Não. A gente discute lá bastante isso. É uma irradiação motora. Talvez a parte de irradiação motora dele não tá interessante. Aí pega o pé ignorante. Dá um mocotó pra esse moleque aí, meu. Tá caindo à toa. Isso, dá um cuscuz pra mim. Não tomou café hoje. Isso. E aí entra dentro disso tudo. Então, por isso, a importância de entender a criança em cada fase do desenvolvimento para a formação de um atleta. Então, isso aqui é uma coisa que a gente chama muita atenção. Entendeu? Cada criança, na sua idade, estou falando de criança de 5 anos, então ele tem esses parâmetros para serem desenvolvidos. Criança de 6 anos tem esses parâmetros para serem neurodesenvolvidos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 anos. É entender mesmo e passar pros pais. Que tem pais que se frustram. Porque vão lá, tipo assim, pô, meu filho tem 6 anos. Ele acha que o filho dele com 6 anos vai fazer supino. Vai fazer um monte de loucura, assim. E você fala, cara, se você acha que você vai vir aqui, seu filho vai sair o Hulk, pô, teu filho tem 6 anos. Sim. Entendeu? Tipo assim. Mas é a loucura, né? É a nossa loucura pai de é muito legal ver esse olhar de vocês. Tem um lado comercial, mas tem um lado de cuidado com a iniciação, que cada vez tem que ter mais. Que a gente fala que esses pais estão chegando agora, tem que prestar muito mais atenção nisso, e que tá tendo profissionais aí que estão tentando esse olhar, tentam estar com carinho olhando isso, porque é importante. E para os clubes vai ser, eu falo assim, utopicamente falando, Léo, eu acho que vai chegar uma hora, não sei como isso, mas vai ter treinamento que vai ter carimbo de clube. Exatamente. Porque é um trabalho que ele não consegue fazer no clube, e vocês estão ajudando dentro da metodologia de cada clube, independente de grande ou pequeno, qual seja, ele não tem tempo para fazer isso. Exatamente. E o pai, se ele quiser colocar ele numa iniciação que daqui para frente vai estar cada vez com o nível, o sarrafo lá em cima, o menino tecnicamente tem o dom, mas tem que ter todo esse treinamento, esse cuidado que vai ajudá-lo. Eu acho que é muito a parte mesmo, como você disse, porque no clube, um exemplo, preparador físico de um clube grande, ele tem, em média, 20 atletas. Ele não consegue. É genérico. Ele não consegue ajudar os 20 a fazer o agachamento certo, com 9 anos, que eles estão começando a aprender com o agachamento, começando a fazer o movimento certo do movimento. Só que ele olha aqui, ele tá ajudando isso aqui, só que tem 18 fazendo errado. Aí ele vira pra outro, esse aqui que ele acabou de falar tá fazendo errado também. Entendeu? Então é um trabalho à parte, que é individual, que vai ajudar o clube mesmo. Porque não tem como ele fazer um trabalho de movimento, ensinar uma criança a fazer um agachamento de forma correta com 9 anos, tendo 25 numa sala e ele. Entendeu? É muito difícil. Então é um trabalho completamente complementar, não para atrapalhar, mas complementar. Eu acho que mesmo. Essa coisa do pai, quando o pai sempre pergunta, as perguntas que a gente mais ouviu aqui, o que eu posso fazer para ajudar, quando ele quer um feedback do treinador. Exatamente. Fala, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Presta atenção nele, procura um profissional que vai ajudá-lo realmente, porque tem que fazer essa parte física, psicológica, desenvolvimento cognitivo, coordenação motora. Acho que isso é o mais importante. Tudo dentro, cada um dentro da sua idade. Isso. Acho que a gente, como pai, tem que entender isso. Tem que entender isso. E olhar o efeito manada, né, Cezão? Porque por isso que, muitas vezes, que a gente começou falando do efeito manada, e eu falei da escola, que há 3 anos atrás ainda continua sendo referência, mas era a única. O efeito manada tem que ser, para os pais, tem que tomar muito cuidado. Isso. Porque muitas vezes o que é bom para o Henrico não é bom para o Cezinha. Exatamente. E vice-versa, né? Isso eu falo, tem que ser uma coisa personalizada. E respeitando a questão, característica de cada um. A característica e a evolução que é para aquela idade. E não falando, uma coisa do estilo, é 12, é 13, é 11, cada um tem cada um vai ter uma maturação, é isso. Eu acho que isso, tô feliz porque é uma coisa que eu conversando com alguns pais, a gente tava falando disso, mas será que vai chegar uma hora que eu vou levar meu filho num profissional, falou, faz aqui uma avaliação, que eu sei que,
cientificamente vai ser assim, o que eu posso fazer nesse período para ele chegar aqui com 14 anos, ele com força, que é uma preocupação que a gente tem hoje com 10, daqui com 14, ele vai estar competindo com o de 14 que é mais forte. Isso. Eu não vou ficar com essa preocupação. Lá atrás, que a iniciação, como falava que era com 11, com 14, né, Léo? Você não tinha esse tipo de estudo. Você tinha para base, você tinha para com 15 anos, não é isso? Sim. E uma coisa interessante, o meu afilhado Enzo, que é fã de vocês, Legal. ele assiste sempre, hoje ele está com 14 anos, né? E como ele sempre quis jogar bola, eu comecei a trabalhar com ele, né? A gente conhecia o Léo, eu comecei a trabalhar essa parte com ele, desenvolvimento motor, mais cedo. Então, a gente sempre treinava, a gente sempre desenvolvia, a gente sempre trabalhava ali, e hoje ele joga no Caías, então, e ele tem toda essa parte, ele tem essa noção corporal por causa disso. Acho que a parte mais importante é ter noção corporal. Isso. Nessa idade de E iniciação. que veio sendo trabalhado, né? Que é a maturação, né? Exatamente. Você vê essa diferença de... Porque se não fazer o trabalho, vai chegar com 13, 14 anos sem fazer os movimentos básicos. Aí no clube vai começar a ter um treinamento mais depois específico. até os 14. Depois dos 14 esquece, não corrige mais. É muito difícil. Tipo, É assim, muito pra difícil. Gente, pra nós adultos aprendermos uma atividade nova, um exemplo, outro esporte, vamos aprender judô, um exemplo. A gente nunca fez judô, vamos aprender o judô, é muito mais difícil pra gente que pra uma criança. E pegando esse gancho, assim, eu joguei um pouquinho de bola, não foi muito não, mas joguei... Bem pouquinho, eu acho também. A fruta não cai muito longe do pé. Não, eu assim, eu federei com 13 anos, né? E, pô, rua, onde eu passava ali da onde eu nasci, que não era um lugar tão bom, né, socialmente falando, eu era o rei. Cheguei no clube, cara, eu me assustei, porque, pô, eu tava num nível muito abaixo, eu demorei, sei lá, um ano pra começar a me adaptar. Isso. Onde eu quero chegar? Hoje o nosso nível de iniciação de alta performance é de fato alta performance, Isso. né? E tem pais que nos assistem que tem alta performance, mas tem os meninos de escolinha, enfim, o nosso público ele é bem diverso, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Hoje ter um preparo desde o início vai fazer muita diferença lá na frente. Vai. Como eu não tinha a quadra, eu olhava os meninos, né, quando cheguei federado, era absurdo o que eles faziam, e eu falava, meu Deus, mas eu sei jogar bola. E eu não consigo acompanhar, e demorei um ano. Eu acho que hoje você encontrando... Ritmo, a intensidade hoje... o ritmo, encontrando, por exemplo, a power, isso faz muita diferença. Desde o início, né? Ou estou enganado, tô falando besteira. É isso mesmo. E uma coisa interessante é que nós conhecemos atletas profissionais que se machucaram e passaram com a gente. Então a gente sabe das limitações dentro de um clube grande, a gente sabe as dores, a gente sabe os problemas. Então esse foi um baita laboratório para nós, da fisioterapia ali e da preparação física. Então baseado nisso, então a gente sabe o que a gente precisa trabalhar pro atleta, né? Eu chamo todas vezes de atleta, chegar em alta performance para participar, para entrar dentro de um clube, para se desenvolver. E hoje não é só físico, hoje é o neurocognitivo, É o mental, hoje é o comportamental, hoje é o nutricional. Então a gente tenta trazer toda essa parte para ele, por isso que a gente no futuro, em breve, né, Léo, a gente já vai botar aí o nutricionista, o psicólogo trabalhando junto com nós dentro dessa transdisciplinaridade, com o intuito de deixar, vai jogar no clube, tá de alto nível. Então ele já entra ali não vai sentir dificuldade, né? Isso. Eu gostei muito da ideia. Então tem lá, né, o jogador X, o psicólogo, a Power é da Power, o nutricionista da Power. Isso. Se chegar a esse nível, porque Vai chegar, tá em breve, em breve. Então, geralmente, assim, você tem as partes são separadas, Isso. né? Imagina você ter isso num projeto único, né? Claro, cada um tem a sua particularidade, eu posso gostar do profissional X, isso, mas imagina você ser apresentado ali. Você fala, olha, aqui o Henrico, ele vai ter tudo isso. E a gente vai conversar. Voltado para ele. Isso. Porque o que a gente quer muito como pai, e isso é unânime, eu posso considerar isso unânime, é que seu filho seja tratado de uma forma especial, Isso. de uma forma individual. E a gente economize tempo. E que a gente economize tempo. Sim, Então, se eu tenho um lugar Faz que meu filho tenha no 360,
tudo que teoricamente ele precisa No local só. no local só seria Sim, fantástico, isso. né? Eu tenho certeza que vai chegar nisso, e além do que a gente conversou aqui, de ter profissionais que são da bola, da iniciação, ter também esse momento. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, tranquilo. Tudo que é bom dura pouco, né? Vai rápido, mas antes de acabar, poxa, prodígios com a Power, mente forte, Uri Geller. Alguns vão entender Pô, que é, né, Cezão? Leozinho, Alguns vão saber o que é. Dá uma boa notícia aí pra quem nos assiste. Quem nos assiste agora, né? Vai passar daqui algumas semanas. Graças a Deus a gente tem bastante coisa gravada aí. Eu quero, mas a gente vai antecipar o corte pra ganhar tempo e vocês ganharem novos atletas. Tem alguma coisa, algum benefício? Falar assim, o Prodígio indicou. Se falar que o Prodígio indicou, te dá uma porcentagem de desconto, tanto na mensalidade, tanto na avaliação física, na parte de recover, na parte de fisioterapia. Aí só falar que foi o Cezão e o Henrico. É o pai do mesmo? Henrico, É sério? É sério. Aí, então Legal. quem nos assiste fala que o Especial. Prodígio... Por favor, né, gente? Porcentagem de desconto. Vai ter porcentagem de desconto e... Todas poxa, as áreas, não só a parte de treinamento, Tudo. mas a parte de terapia, a parte de recover também. E tem outra promessa do Diego aqui, do Léo também. Qual que é essa? Vai ter uma filial na Zona Oeste. Se Deus quiser. Tem que... Hoje é na Zona Leste, né? Hoje é na Zona Leste. tá Gebrine, solta ele, pelo amor de Deus, Gebrine. Quando eu falei do Gebrine, vamos ele é o montar uma na primeiro Oeste ali, porque também é nossa região, né? Quando eu falei da IFI lá, que o Gebrine foi um dos primeiros lá na Power também, ele foi o primeiro aluno nosso. Que legal. Ele falou, Léo, quando você abrir, pode contar com a gente. Já é algo que a gente tava procurando pro Lorenzo mesmo, em questão de equilíbrio e tudo mais. Não, faz muita diferença. Eu vou falar de verdade, esse tipo de treino. Eu vou levar o Henrique tem que ir lá, né? Tem que ir. Sim. Tem que ir pra conhecer e tirar uma foto, fazer uma filmagem lá. E não vou falar que eu vou levar sempre devido à distância, mas eu quero levar porque eu acredito mesmo nesse tipo de trabalho. Eu vi no meu filho o que eu achei que seria uma brincadeirinha, nada que muito pai vê, faz muita diferença. Com certeza. Então, assim, como pai, né, que sou, e nós somos aqui, nossa ideia, nós somos apresentadores, somos nós. Somos pais com um pouquinho mais de experiência, escutando excelentes profissionais desse lado. Levem os filhos de vocês porque faz diferença. Muita. E assim, é enorme, né, César? Muita. Poxa, deixa aí os últimos recados, abraços, enfim, o que vocês quiserem. Mais uma vez, muito, muito obrigado por esse tempo, né, por confiar também em nós. Sabemos que o projeto de vocês é enorme. Começaram já na frente de muita gente, porque é feito com excelentes profissionais, pessoas do bem. E como eu falei pro Léo, tem algumas parcerias que o Prodígio ele faz questão de ter, Sim, né? sim. E eu mandei um áudio pro Léo uma vez falando isso. Falei, cara, a gente não quer qualquer um. A gente quer parceiros de fato que a gente confia e acredita. E vocês são essas pessoas, esses profissionais, né? Nós agradecemos a confiança. Esse é um projeto que era um sonho, virou realidade, né? Como a gente disse, veio da Patrícia, aí com a necessidade do Matheus. Um grande abraço para Patrícia, não conheço pessoalmente, mas deixa aqui o abraço. Lá. E aí o nosso intuito foi fazer algo assim. E a gente não entra para brincar, né, não? A gente não entrou nessa brincadeira. Eu tô trazendo uma experiência de 21 anos de fisioterapia, que veio do maior hospital público de São Paulo, da linhas de atendimento, de experiência com atleta que não tem grana. Então a gente está trazendo tudo isso para a Power. Legal. Né? A Power, por isso que a gente fala, vem ser Power, porque vem ser poderoso mesmo. Ali a gente vai criar futuros atletas, a gente vai ter o nosso mural lá no fundo, né, Léo? Com as camisetas dos atletas que vão jogar em time grande. Então a nossa intenção e o nosso futuro vai ser esse. A gente sabe que a gente vem com um trabalho diferenciado, a gente vem com um trabalho de responsabilidade, ele é uma responsabilidade social, né? A gente sabe disso tudo, mas o nosso intuito é esse, crescer cada vez mais. Boa. Acho que é isso. Muito obrigado novamente por estar aqui mais uma vez. Você é o top 2 de episódio mais visto, né, dos Prodígios. Vamos divulgar isso aqui também pra gente chegar longe lá nos números, hein? E quando você mandou o áudio falando sobre a parceria, tudo, eu falei com o Diego, falei com a Paty.
Eu falei, cara, eu acho que seria muito interessante, porque eles são muito bons do que estão fazendo. Tipo, o Prodígio está crescendo bastante. Os pais estão confiando em vocês, porque eles estão trazendo pessoas muito boas pra cá, pra conversar com vocês. E o que eles querem ouvir. Exatamente, tipo assim, e creio ou não, tem ajudado muita gente. Teve pessoas do episódio que eu vi antes que me mandou mensagem que eu não fazia ideia de quem era, assim. Eu falei, pô, Léo, vi seu episódio, muito bom, meu filho tá passando por isso no clube e tal. E eu me surpreendi bastante, assim, com o tamanho que tá acontecendo isso aqui. E isso é mérito de vocês mesmo. Sobre a Power, a gente tem, como o Diego falou, a gente tem tudo pra crescer, a gente tem um trabalho com responsabilidade de fato, assim, a gente tá bem empenhado pra fazer tudo dar certo. E é isso. Pra cima, o que puder fazer pra ajudar, estamos aqui. É isso aí, meu 10. Leozinho é um prazer. Leozinho é veterano, mas é um cara querido. Você tá com um cara querido do lado, que todo mundo gosta dele. É unânime, né? Esse é unânime também. Eu só não sei quem é o... Como que é o nome? Uri Guerra. Ele não sabe sou quem é o veterano, mas eu não sei quem é. Fala pra ele. Vai no Google. É isso aí, Cezão. Senhoras e senhores. Obrigado, gente. Obrigado. Termina aí, termina, meu 10. Agora já. Depois do Liguer, você me cortou com o Liguer. Vai embora? Vambora. Senhoras e senhores, Power Brain. Obrigado, gente. Oh, meu Deus, Zelzinho. Que da hora. O Top 2 me surpreendeu muito, tá? Top 2, mano.